Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a tua vida e a tua família. Quero repartir neste vídeo a palavra do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E assim diz esse texto: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem dúvida, um dos textos mais usados e mais conhecidos da carta de Paulo aos Romanos é esse versículo 2. Que Deus tem, ele afirma que Deus tem, para aqueles que nele creem, uma vontade boa, agradável e perfeita. O que está envolvido com isso, em experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu sei que pode surgir muitas ideias, ou muitas ideias existem sobre isso, mas eu quero repartir com você aqui, nessa palavra, o que é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de quem crê, né? Como experimentar isso? O apóstolo Paulo disse que há necessidade que haja uma mudança da mente, uma transformação da mente, senão não vai experimentar. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz: ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo. O que ele está falando com isso, né? Esse é o vosso culto racional. Para entendermos isso, vamos buscar um pouquinho aqui na história. Paulo está escrevendo aqui aos cristãos da igreja agora em Roma. Essa igreja de Roma, ela era um misto de romanos, gregos e judeus, com certeza, né? Porque esses povos estavam envolvidos e agora Roma também dominava ali os judeus, né? Então está envolvido isso. Pense nisso. Romanos, gregos e judeus compõem a mesma igreja. E quando as pessoas mudam de vida ou se convertem, é normal que no início a vida vai sendo transformada. Há uma mudança real, né, imediata na sua condição espiritual, mas a questão da vida do dia a dia, ela vai se moldando. E aqui, como essa igreja era formada de pessoas diferentes, eles vinham arrastando bases do que eles viviam antes da sua conversão. Como os judeus, os gregos e romanos também tinham um tipo de vida, de religião, que tinha algumas bases iguais. Por exemplo, era prática de Israel e dos judeus, eles viverem uma vida buscando a Deus baseada em sacrifícios. Eles já vinham com a história do templo, dos sacrifícios de animais, de cabrito, de boi, de cordeiro, de pombo e de manjares. Os gregos e romanos, eles tinham religiões também baseadas nisso. E agora, quando eles se convertem a Cristo, se tornam cristãos, seguidores de Cristo, eles vêm trazendo essas bases, né? E aqui, quando Paulo chama atenção, né, para que eles se oferecessem a vida como oferta a Deus, e não, é porque com certeza havia ali a tentativa de manter uma vida vivendo dessa forma, oferecendo a Deus. Agora eu mudei, agora eu creio em Cristo, eu creio no Deus Criador, mas essa base ainda persistia, como permanece ainda até hoje. Às vezes não se oferece animais, cabrito, cordeiro, mas oferece sacrifício de outras formas. Vou citar um exemplo, como jejuns frequentes, ou certos modelos de vida que
são tentativas da pessoa estar oferecendo algo a Deus que lhe traga um resultado. Então vejam, Paulo está falando isso. Olha, pare com essa, não mantenha essa ideia de oferecer a Deus. Às vezes, quando muito está mudando o sacrifício, mas a vida ainda baseada no mesmo fundamento, que é oferecer a Deus. Então veja, grave isso. Enquanto aqueles religiosos ali, pessoas que estavam querendo viver uma vida em Deus, eles buscam um modelo de vida que lhes traga uma realidade em Deus. Grave isso. Eles buscam um modelo de vida, viver um modelo de vida que traga uma realidade em Deus. O apóstolo Paulo está propondo uma realidade em Deus que resulte no modelo de vida. Uma realidade em Deus que resulte numa vida agradável a Deus. Então veja que as bases são diferentes. Enquanto aqui se oferece, aqui se recebe. Então, enquanto a lei de Moisés ou de Israel ou as outras religiões se baseavam em oferecer sacrifícios e ofertas a Deus, agora, como o apóstolo Paulo é o pregador da graça, é o apóstolo da graça, Paulo está propondo aqui que a graça agora ela consiste em aceitar, em receber o sacrifício de Deus, a oferta de Deus aos homens. Não o homem oferecer sacrifícios a Deus, mas em o homem receber a oferta e o sacrifício de Deus. Veja como as bases são diferentes. Então aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção para isso. O apóstolo Paulo, enquanto aquelas pessoas da igreja de Roma tentavam manter uma vida, se ofertando a Deus de várias formas em sacrifícios que agradassem a Deus, Paulo está dizendo, olha, mude a mente de vocês. Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para vocês, mas vocês jamais experimentarão essa vontade de Deus a menos que vocês tenham a transformação da mente. Pare de oferecer coisas a Deus e receba o que Deus está te ofertando. João Batista, quando apontou para Jesus, ele apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a oferta de Deus, o que Deus está oferecendo aos homens. Então, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela é a graça. Ela é a graça. E a graça traz consigo uma gama de coisas resultante de viver na graça, que é a paz em Deus, a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, tudo isso que vem de Deus a nós, o Espírito Santo, dons, tudo isso está baseado na graça. E Paulo diz que precisa haver uma transformação da mente. Então, hoje ainda, existem muitas pessoas que tentam viver uma vida de sacrifícios. Não estou criticando de forma alguma, pelo contrário, estou aqui falando da palavra de Deus para que você entenda. Eu não vou comer isso aqui para agradar a Deus. Olha, eu não vou beber isso aqui para agradar a Deus. Olha, eu não vou, fazer tanta coisa que às vezes aquilo não passa de um sacrifício disfarçado para alcançar a Deus e para obter as bênçãos de Deus. Não, aceite a oferta de Deus. Isso é a graça, é o Evangelho. Você tem que receber aquilo que Deus nos ofereceu. Cristo é a oferta de Deus a nós, a mim e a você. E quando você recebe esta oferta, esse sacrifício que Deus fez, e você crê nesta obra, vai resultar em grandes coisas para a tua vida. A paz de espírito, a fé, a confiança, a expectativa de vitória, tudo isso que está envolvido. Como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso, quando você recebe a graça, e a graça é a manifestação de Cristo plena, então isso vai trazer a você outros resultados e você passará a desfrutar dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu não quero me estender aqui, mas eu quero usar um exemplo. De alguma forma todos conhece uma Ferrari,
ou em vídeo, né, filme, televisão, ou né, fisicamente, muitos até têm uma Ferrari, mas há um princípio. Entenda isso. Eu quero usar esse exemplo aqui simples. Não se enfeita uma Ferrari. Se alguém tentar enfeitar uma Ferrari, vai estragar. Uma Ferrari, ela já é uma Ferrari, não precisa de ser enfeitada. É completa. Então, a obra de Cristo, a oferta de Deus, não tem, grave isso, não tem o que você colocar em cima. Não tem como você valorizar a obra de Cristo. Não tem como você valorizar a oferta de Deus. Não tem. Tudo que você quiser fazer, colocar a sua obra, os seus sacrifícios em cima da obra de Cristo, vai estragar, só vai desvalorizar. Nada. Nem os teus jejuns, nem as tuas práticas, nem a tua obediência. Eu não estou dizendo que não devemos ser obedientes a Deus, não. Mas essa obediência não vai valorizar a obra de Deus. A obra de Deus é perfeita e é completa. Não podemos fazer nada para valorizá-la. Não podemos fazer nada para acrescentar. É só receber, crer, viver, desfrutar. Creia nisso. Uma vida que resulte de uma realidade em Deus. É isso que o apóstolo Paulo está propondo em todo o capítulo 12 de Romanos. Uma vida resultante da obra de Deus. Que a tua vida seja abençoada. Eu libero uma palavra de bênção sobre a tua vida, a tua família. Seja abençoado e que você desfrute desta graça em nome de Jesus.